Antes do homem respirar, antes de Eva ouvir a serpente, antes do Éden ser plantado, o céu já havia se partido. Algo aconteceu. Uma ruptura. Um sussurro de rebelião que antecede qualquer queda que conhecemos. A história que nos contaram sempre começa com Lúcifer. Mas e se ele não foi o primeiro? E se muito antes dele, outros já haviam caído? E se a guerra nos céus começou em silêncio, com nomes esquecidos e sentenças seladas antes mesmo da criação do mundo? Entre as linhas do Antigo Testamento, há uma lacuna. Um intervalo entre Gênesis e Isaías, um silêncio que ecoa como um grito abafado. A Bíblia fala da queda de Lúcifer com brilho e impacto. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, diz Isaías. Mas esse não é o começo, nem de longe. É só a parte visível do iceberg. O que afundou a ordem celestial começou muito antes, com figuras que quase ninguém conhece. Azazel, Shemiasa, Samael, Abaddon. A primeira rachadura não veio com gritos de guerra, mas com um olhar, um desejo, um desvio. Antes que o homem existisse, os céus já estavam em movimento. Os anjos já serviam. As estrelas da manhã cantavam, como diz o livro de Jó. Havia alegria, havia harmonia, mas também havia liberdade. E onde há liberdade, há risco. Um risco que o Criador aceitou, pois até os anjos tinham livre-arbítrio. Entre os milhares de seres celestiais, nem todos permaneceram fiéis. Alguns olharam para o invisível e desejaram o impossível. Não todos ao mesmo tempo, não sob a mesma causa, mas fragmentados, isolados, em diferentes momentos da eternidade. O erro foi se espalhando como uma praga. Primeiro, 1, depois, 100, depois, legiões. Nem todos queriam o trono. Alguns só queriam tocar o que era proibido. Outros, revelar o que era oculto. E uns, simplesmente não aceitaram o plano. Lúcifer, sim, caiu com orgulho. Mas antes dele, Azazel já havia sido selado no abismo. Preso, acorrentado, encoberto por pedras afiadas e lançado nas trevas. Não por desejar o trono, mas por algo mais sutil, por corromper a criação, por ensinar aos homens aquilo que Deus ocultara. Armas, feitiços, encantamentos. Ele acendeu o pavio da perdição sem sair do lugar. Foi ele quem levou a humanidade a conhecer o que jamais deveriam ter tocado. Levíticos menciona Azazel como o destinatário do bode expiatório no dia da expiação. Mas é no livro de Enoque que o véu se rasga. Ali ele surge como um líder caído. Um ser que ensinou aos homens a forjar espadas, a manipular metais, a invocar entidades. Seu crime não foi a rebelião direta contra Deus, mas a contaminação lenta, sorrateira e irreversível da humanidade. Enquanto Lúcifer brilhava como a estrela da manhã, Azazel já jazia nas trevas. Preso por Rafael, o arcanjo, condenado até o dia do juízo. Sua queda foi tão profunda que, séculos depois, os demônios ainda suplicavam a Jesus: não nos mande para o abismo. O mesmo abismo onde Azazel esperava. E ele não estava sozinho. Houve outros. Houve um pacto. 200 anjos, liderados por Shemiasa, não por ambição, mas por desejo. Eles olharam para as filhas dos homens e as desejaram. Desceram ao monte Hermon e juraram um ao outro: desceremos todos juntos, e nenhum voltará atrás. Foi uma rebelião sensual, carnal, mas tão destrutiva quanto qualquer guerra. Eles tomaram mulheres, geraram os nefilins, corromperam o sangue humano. Trouxeram conhecimento que rasgou o véu entre o céu e a terra. A resposta de Deus foi imediata. Não com fogo, mas com água. O dilúvio. Uma limpeza não só de carne, mas de herança. Um reset divino. Mas o estrago já estava feito. E os anjos que desceram? Presos. Acorrentados em prisões eternas. Jude, versículo 6, diz que estão reservados em trevas para o juízo final. Pedro repete a afirmação. Foram julgados antes do fim. Foram isolados antes que a serpente abrisse a boca. E quem liderava o sussurro no Éden? A serpente fala, questiona, mente, seduz. Mas ela é só o véu. O rosto por trás
é o mistério. Muitos antigos a chamavam de Samael, não apenas um adversário, mas um espírito da morte. Um executor, um promotor, um tentador que não queria a adoração, mas a queda do homem. Ele não guerreou como Lúcifer. Ele acusou, semeou dúvidas, questionou a bondade divina com um simples: foi isso mesmo que Deus disse? Samael não caiu com estrondo. Ele permanece ativo, sempre no limite, sempre presente nos bastidores. Ele é o acusador de Jó, o espírito por trás do sofrimento, o ceifador do pecado. A tradição o descreve como o anjo da morte, mas seu crime não foi ser cruel, foi manipular a verdade. É o tipo de rebelião mais perigosa, a que veste a máscara da justiça. Se Azazel foi o corruptor, Shemiassa, o transgressor, e Samael, o acusador, então cada um representa uma forma de oposição ao plano divino. Não uma única queda, mas uma sucessão, uma coleção de fragmentos de trevas, reinos inteiros selados, à espera do último selo. E ali, no centro do abismo, um rei, não Lúcifer, outro, Apolion, Abaddon, o anjo do abismo, o destruidor, o comandante dos selados, um nome que aparece só uma vez, mas que carrega o peso de um império esquecido, um domínio abaixo do domínio, um trono entre as trevas, o verdadeiro rei do poço sem fundo. O nome Abaddon ecoa como um trovão abafado entre os versículos. Ele não é introduzido com pompa, não é exaltado nem mesmo amaldiçoado. Ele apenas está lá, um rei do abismo, o comandante do terror contido. Enquanto muitos veem Lúcifer como o maior rebelde, a presença de Abaddon sugere outra coisa: que há hierarquias até no juízo, até na prisão, até nas trevas. E que talvez o verdadeiro início da queda celestial não seja apenas uma questão de orgulho, mas de comando. No capítulo 9 de Apocalipse, é dito que esse rei governa sobre criaturas libertas do poço do abismo. Não são metáforas nem símbolos. São entidades com formas híbridas, rostos humanos, dentes de leão, asas de guerra. Eles emergem como se estivessem esperando, não para vencer, mas para ferir. Não para conquistar, mas para julgar. E esse rei, seu nome é o Destruidor. Não o enganador, não o acusador. O Destruidor. Isso muda tudo. Enquanto Lúcifer seduz, Abaddon arrasa. Um opera com aparência de luz. O outro surge nas sombras mais densas, silencioso, inegociável. A existência de Abaddon indica que, muito antes da guerra que dividiu os céus, havia algo pior. Um sistema de corrupção selado, esquecido, mas ainda vivo. O abismo não é uma cova qualquer. É um domínio espiritual, com um rei, um trono, e súditos prontos para o dia da liberação. Os próprios demônios sabiam disso. No Evangelho de Lucas, quando confrontados por Jesus, pedem para não serem enviados para lá. Não nos mande para o abismo, imploram. Não pediram para não serem destruídos. Pediram para não ir para aquele lugar, porque o que está lá é pior. O que está lá não dorme, não esquece e não perdoa. E então surgem os ecos do livro de Enoque mais uma vez. Ele narra como o abismo foi aberto para conter os anjos que haviam cruzado os limites. Lá está Azazel, lá está Shemiassa. Mas há outro detalhe. É dito que entre eles havia um líder dos líderes. Um espírito mais antigo, mais estratégico, mais sombrio. E embora o nome não apareça com clareza, a descrição bate com o de Apocalipse. Um destruidor que não precisava de sedução, porque sua função era apenas punir. O que isso revela é que a rebelião celestial talvez tenha começado não com orgulho, mas com desvio, com a quebra da ordem, não por ganância, mas por quebra de propósito. Anjos que abandonaram sua missão, que quiseram experimentar o que era reservado aos homens ou aos céus superiores. Não buscavam tronos, buscavam fronteiras proibidas. E então, diante de tudo isso, Lúcifer surge, não como o primeiro, mas como o ápice. Ele não começa o colapso, ele apenas dá rosto à ruína, como se fosse o embaixador final de um império quebrado.
Ele não age sozinho. Quando a Bíblia fala que ele arrastou 1/3 das estrelas, ela não diz que ele criou a rebelião, mas que sua queda foi tão intensa que outros caíram com ele. Um abismo que já existia o esperava. Um sistema de trevas já estava em movimento. E é aí que tudo se entrelaça. Samael, o acusador, não foi expulso. Ele permanece até hoje operando. Ele aparece no livro de Jó, entre os filhos de Deus, para questionar, para provocar. Ele anda na terra, vai até o céu. Ele não está aprisionado. Ele é o opositor ativo. Sua função? Expor a fraqueza. Testar a fidelidade, como se seu papel ainda estivesse autorizado, mesmo sendo adversário. Um rebelde que ainda circula nos corredores do trono. Já Azazel foi selado, porque seu crime foi ensinar a humanidade a se destruir. Ele não acusava, ele armava. Seu pecado foi dar ferramentas a quem não podia manuseá-las. Ele não desafiou o trono, ele sabotou a base da criação. Por isso, foi o primeiro a ser silenciado. Shemiasa, por outro lado, rompeu com a estrutura. Ele não queria destruir nem governar. Ele queria participar do que não lhe foi dado. Amar quem não deveria. Gerar o que era proibido. Ele contaminou o plano de Deus com emoções que não pertenciam à sua natureza. Foi um rompimento afetivo, uma invasão sutil, mas catastrófica. Por isso, foi julgado e selado. E Abaddon? Ele reina sobre todos esses. Porque ele é a sombra do sistema, o selo da punição, o guardião do que já foi condenado. Ele não aparece entre os vivos, ele não age entre os homens, ele espera. Seu tempo é o fim, sua liberação será o prenúncio do juízo. Ele é o eco de tudo que deu errado antes que o tempo existisse. Mas o mais assustador não é o que já foi, é o que está por vir. Porque Apocalipse mostra que haverá um momento em que o abismo será aberto e os selados sairão. Não para reinar, mas para cumprir uma missão final. Uma missão de tormento, de justiça, de julgamento. Os demônios suplicaram para não ir ao abismo. Mas o que acontecerá quando o abismo vier até nós? Enquanto o abismo se mantém selado, enquanto os ecos de Azazel, Shemiasa e Abaddon permanecem soterrados sob as camadas do tempo, o mundo segue, distraído, alheio ao que se aproxima. Mas há sinais, fragmentos, rachaduras na superfície da história que revelam o que sempre esteve escondido. E no centro disso tudo, uma guerra invisível continua sendo travada. Não no campo físico, mas no campo da consciência. A Bíblia diz que o inimigo se disfarça como anjo de luz. Mas e se essa luz não for a única disfarçada? E se o silêncio também for uma tática? Porque enquanto muitos olham para o alto esperando um estrondo no céu, é na ausência que o juízo se aproxima. Não com trovões, mas com aberturas espirituais. Com acesso dado sem perceber. Com uma geração que chama trevas de liberdade e rebelião de identidade. A profecia de Apocalipse 12 não termina com a queda do dragão. Ali, somos informados de algo ainda mais perturbador. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele caiu, mas não para o abismo. Ele caiu até nós. E o que isso significa? Significa que enquanto alguns já foram selados nas prisões eternas, outros ainda agem, ainda manipulam, ainda seduzem. A rebelião celestial nunca foi um evento fechado. Foi, e ainda é, um processo, uma infiltração constante que atravessa gerações, dominações e culturas. Lúcifer se tornou o ícone do orgulho. Mas existem anjos caídos por trás da sensualidade, da vaidade, da morte, do engano religioso, da corrupção da ciência, da distorção da fé. São especializações do caos. E se a rebelião foi dividida, também será o juízo. Deus não lançou todos os rebeldes ao mesmo tempo no mesmo destino. Ele tratou cada caso com um tipo de sentença. Uns foram selados, outros liberados com restrições. Outros ainda têm data marcada para serem soltos. Isso mostra que o plano de Deus é muito mais estratégico do que a maioria imagina. Não é só combate,
é justiça milimétrica. Paulo escreve aos Efésios que nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal nas regiões celestes. Observe. Eles ainda estão nas regiões celestes. Não todos foram lançados. Muitos ainda operam. Muitos ainda influenciam. Não com cornos e tridentes, mas com sistemas, ideologias, emoções, informações. Enquanto a maioria se preocupa com o espetáculo final, a verdadeira batalha está na construção do pensamento. Quem manipula as ideias, domina as nações. E é exatamente assim que esses seres agem hoje. Não precisam aparecer, só precisam convencer. E nesse ponto, Samael reina absoluto. Ele não precisa comandar exércitos. Ele apenas pergunta: foi isso mesmo que Deus disse? A dúvida é sua arma. A desconstrução é seu método. Ele não te arrasta com gritos. Ele sussurra. Ele sutilmente transforma a dúvida em verdade, o pecado em direito, o desvio em liberdade. E quando você percebe, já foi, já caiu. Já está longe do que um dia jurou defender. Esses são os ecos da rebelião original. Não a guerra visível nos céus, mas a infiltração lenta nas almas. Uma semente plantada antes da humanidade existir e que hoje floresce no orgulho dos homens. Na religião sem unção, na ciência sem moral, na arte sem verdade, no sexo sem aliança, no dinheiro sem propósito, na vida sem eternidade. Essa é a rebelião mais perigosa, aquela que não precisa mais de espada, porque agora ela usa telas, likes, fama, narrativas, e se camufla em causa justa, em progresso, em liberdade. Mas é só o mesmo veneno antigo, só que com embalagem nova. Os profetas viram isso, mas poucos ouviram. João, em sua visão apocalíptica, viu o céu se abrindo e o dragão sendo lançado. Mas ele também viu o abismo sendo aberto, e com ele, o que estava contido por séculos, criaturas que não têm forma humana, que não nasceram neste mundo, mas que voltarão para cumprir seu papel, não para seduzir, mas para atormentar, não para ensinar, mas para cobrar o preço. E isso tudo aponta para uma verdade que muitos não querem aceitar. O juízo não será apenas sobre homens, será sobre anjos, sobre reinos, sobre ideias, sobre estruturas invisíveis, e tudo aquilo que um dia se levantou contra o plano de Deus será finalmente esmagado. Mas até lá, eles ainda agem, eles ainda sussurram, eles ainda governam tronos que os homens não enxergam, mas obedecem. As sombras que se movem nos bastidores da história não são apenas simbólicas. Elas são entidades, presenças, inteligências antigas que jamais esqueceram sua origem, nem sua queda. E o mais assustador, elas também não esqueceram o homem, porque o homem foi a fagulha que reacendeu o ódio delas. A criação feita à imagem e semelhança do Criador reacendeu o desejo de destruição. Não por inveja, mas por revanche. E é por isso que os ataques mais profundos não são físicos, mas espirituais. Eles não querem destruir o corpo, querem desfigurar a alma, corromper a imagem, apagar o reflexo divino que ainda resta em cada ser humano. Eles sabem que não podem vencer Deus, então tentam manchar sua obra. Esses anjos, esses rebeldes selados e os que ainda operam têm um único objetivo: arrastar consigo o máximo de almas, não para formar um exército, mas para ferir o coração de Deus, porque cada alma perdida é um grito contra o céu. Cada homem que escolhe o abismo é mais uma cicatriz no plano divino, e o que a maioria ignora é que tudo isso foi anunciado. Desde o começo, desde antes de Gênesis, o livro de Enoque descreve com detalhes o pacto dos 200 anjos liderados por Shemiasa. Eles selaram o acordo com medo, porque sabiam que o castigo seria eterno. Mesmo assim, desceram. Mesmo assim, tocaram o que era proibido. Geraram aberrações, criaram os nefilins, misturaram o espiritual com o carnal, rasgaram o véu. E Deus respondeu com águas, mas não só com águas. Ele selou os líderes, acorrentou os responsáveis,
criou prisões eternas, locais que não fazem parte do mapa físico, mas que existem. Locais que aguardam a hora de abrir seus portões, não para libertar os rebeldes, mas para cumprir o ciclo do juízo. Pedro falou sobre isso. Judas também, mas a maioria lê e passa batido. Ignora. Porque o silêncio das Escrituras entre Gênesis e Isaías não é vazio. É estratégico. É como um campo minado. Quem tem discernimento enxerga os padrões. Quem não tem, apenas tropeça. E é esse silêncio que esconde os maiores gritos. É ali que moram os nomes esquecidos. É ali que Azazel, Shemiasa, Samael e Abaddon ganham forma. Não como lendas, mas como peças reais de um tabuleiro antigo que ainda hoje influencia os reis, os sistemas, as plataformas, as decisões. Você acha que as coisas são como são por acaso? Nada é por acaso, nem mesmo o caos. Em Apocalipse 9, quando o abismo é aberto, o céu silencia, porque o que sai de lá não é para conversa, é para tormento. Os seres que emergem são descritos com detalhes que não cabem em metáforas. São criaturas híbridas, grotescas, cujo único propósito é fazer o homem desejar a morte, sem encontrá-la. E o mais alarmante, eles têm um rei, um comandante, um anjo do abismo. Essa figura aparece uma única vez na Bíblia. Mas uma vez é o suficiente, porque seu nome, Abaddon, significa destruição. E se ele governa os selados, quem governa os que estão soltos? Essa é a pergunta que quase ninguém faz. Porque enquanto alguns estão acorrentados, outros circulam. Estão nos corredores do poder, nos palanques religiosos, nos algoritmos que definem o que você consome. Estão na cultura, no discurso, na linguagem, naquilo que parece belo, justo, moderno, mas carrega em si a mesma raiz de sempre. Será mesmo que Deus disse isso? A rebelião antiga não morreu. Ela se atualizou. Ela deixou de ser espada. Virou script, deixou de ser trono, virou tela. Hoje, os que não foram selados operam com mais liberdade do que nunca. E você acha que é só mais uma série, mais uma música, mais um influencer. Mas por trás há uma rede, um sistema, um ecossistema espiritual que desenha sua atenção, define suas emoções e anestesia seu discernimento. Enquanto isso, os selados aguardam. E o mundo segue, dançando na beira do abismo. Você pode sentir. Talvez não saiba explicar, mas sente. Uma opressão silenciosa, uma inquietação no ar, uma suspeita persistente de que há algo errado, algo maior. Você vive a vida, segue a rotina, mas no fundo sabe, tem algo acontecendo que os olhos não veem. Porque o mundo espiritual não está parado. Ele nunca esteve. A Bíblia diz que tudo o que é visível foi feito a partir do invisível. Isso significa que o mundo físico é apenas a consequência de uma realidade muito mais antiga e profunda. Uma realidade onde nomes esquecidos ainda caminham, onde pactos antigos continuam ativos, onde sentenças ainda estão sendo cumpridas, e outras apenas aguardam a trombeta. E é aí que entra a parte mais negligenciada da profecia, o tempo do silêncio. O período entre a queda e o juízo, entre o erro e a condenação, entre o grito do céu e o eco na terra. É o que estamos vivendo agora. Os selados estão trancados, os soltos estão agindo, e o céu está esperando, não porque é passivo, mas porque Deus trabalha em ciclos, em precisão, em propósitos. Há um tempo determinado para tudo, inclusive para o fim da espera. E quando esse tempo chegar, as cadeias se abrirão, não por erro, mas por permissão, por juízo. Apocalipse 9 não é ficção, é profecia. É um anúncio de que o que está preso virá, e virá com propósito, não para reinar, mas para executar tormento. E quem lidera esse exército? Um anjo, um rei, Abaddon, o destruidor. Mas há mais, porque enquanto o abismo se abre, outra guerra acontece nos céus. Apocalipse 12 descreve uma batalha cósmica. Miguel e seus anjos enfrentando o dragão. E o dragão cai.
Não é mais permitido diante do trono. Não pode mais acusar. Não pode mais subir. Foi lançado. A pergunta que poucos fazem é: quando essa guerra aconteceu? Antes de Gênesis? Ou ainda virá? E se ela já aconteceu, por que o dragão ainda age? E se ela ainda vai acontecer, quem está operando agora? Essas perguntas não são teológicas, são estratégicas. Porque enquanto o povo de Deus discute o passado, os exércitos das trevas estão se posicionando no presente. Estão assumindo tronos, ocupando territórios espirituais, estabelecendo fortalezas que não são vistas com os olhos, mas sentidas na alma. E tudo isso está conectado aos antigos: Azazel, Shemiasa, Samael, Abaddon. Esses nomes não estão mais nas bocas dos pregadores, mas continuam nos registros eternos. Eles não são mencionados nos cultos modernos, mas ainda aparecem nas visões dos que se consagram. Eles são lembrados pelos céus e temidos pelos próprios demônios, porque a cadeia deles não é simbólica, é real, é eterna, e o dia do juízo está marcado. Enquanto isso, o dragão segue seduzindo. Não mais como serpente rastejante, mas como sistema, como ideologia, como movimento, como cultura. Ele já não precisa dizer: eu sou Lúcifer. Ele só precisa fazer o mundo esquecer de Deus, só precisa inverter o bem e o mal, chamar pureza de repressão, chamar pecado de liberdade, chamar arrependimento de fraqueza. E nisso, ele é mestre, porque seu trono não está mais no céu, está nas mentes. E é por isso que tantos hoje se sentem confusos, ansiosos, perdidos, como se o espírito do tempo estivesse fora de controle. E está, porque esse tempo não é mais do homem, está sendo entregue ao caos. O apóstolo Paulo chamou esse tempo de plenitude da iniquidade. Um período onde o que está oculto virá à tona, onde os selados emergirão, onde a verdade será confrontada com toda a força da mentira. E nesse embate, os que não estiverem firmes cairão, não com choro, mas com aplausos, porque a mentira será bonita, a rebelião será vendida como virtude, e a destruição parecerá salvação. Enquanto a maioria espera trombetas e cavaleiros no horizonte, o verdadeiro apocalipse já começou, no coração. Porque antes de qualquer selo ser quebrado no céu, muitos já foram rompidos dentro do homem. O mundo já está sob domínio, não com correntes visíveis, mas com correntes culturais, espirituais, mentais. Os selados aguardam, os acusadores agem, e o homem adora sem saber. Porque adoração não é apenas canção, é atenção, é entrega, é devoção ao que ocupa o centro do seu ser. E hoje, o centro foi trocado. Não é mais o Criador, é a criatura, é o ego, é o prazer, é o agora. O culto foi invertido, e o mais alarmante, foi anunciado. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens se tornarão amantes de si mesmos, mais do que amantes de Deus. Isso é a assinatura de Samael, o acusador silencioso. A serpente antiga que nunca precisou gritar, bastou sussurrar. Você pode ser como Deus. Essa ideia nunca morreu, só mudou de roupa. Hoje ela se chama autoestima desordenada, autonomia radical, fé sem cruz, graça sem santidade, evangelho sem arrependimento. E no fundo de tudo isso está ele. Não o diabo caricaturado, mas a presença que seduz com sofisticação, que se infiltra nas igrejas, nos púlpitos, nas músicas, nas teologias. A presença que não precisa negar Deus, só precisa removê-lo do centro. É assim que a rebelião antiga continua viva. E o que poucos percebem é que o juízo não será uma surpresa. Ele será a consequência. O ápice de um ciclo que já está rodando há milênios. E o abismo ainda pulsa. Porque, segundo Apocalipse 9, ele não apenas será aberto, ele será autorizado. E quem o abre é um anjo com uma chave. Ou seja, a permissão, a data, a propósito. Nada é fora do controle. Mas quando o abismo se abrir, não haverá mais negociação. O que sair dali não virá para convencer,
Virá para cobrar. Virá para ferir, para executar, para destruir. E quem lidera? Abaddon, o destruidor, o rei do poço, um nome que ecoa como trovão no vale espiritual, um nome que aparece uma única vez, mas que carrega milhares de anos de trevas. E isso levanta uma pergunta incômoda. Por que a Bíblia menciona tão pouco esses nomes? Porque o foco das Escrituras nunca foi o caos, foi a salvação. Mas isso não significa que o caos não exista. Apenas que o foco é o caminho de volta. Ainda assim, Deus deixou rastros, fragmentos, pistas, para os que têm olhos espirituais, para os que investigam, oram, discernem, para os que não se contentam com o superficial. E se você está aqui, é porque algo em você sente que há mais. E há uma guerra oculta, antiga, não entre céu e inferno, mas entre luz e engano, entre o plano original e as versões corrompidas. Uma guerra onde os soldados não usam armaduras de ferro, mas argumentos, sentimentos, distrações. Uma guerra onde os generais não aparecem nas manchetes, mas controlam os bastidores. É por isso que discernimento hoje vale mais do que talento. Quem não discerne, será seduzido. Quem não vigia, será dominado. Quem não se alinha com o céu, será empurrado pelo abismo. E nesse cenário, o retorno do Cristo não será surpresa para todos. Para alguns, será livramento. Para outros, será exposição. Porque no dia em que a luz verdadeira se manifestar, tudo o que estava em trevas virá à tona, inclusive os nomes esquecidos, inclusive os pactos silenciosos, inclusive as alianças feitas nos bastidores por almas vendidas por um prato de fama, prazer ou poder. Nesse dia, Samael não mais acusará. Azazel não mais será apenas lembrança. Shemiasa não será mais um eco antigo. E Abaddon não será mais o rei de um abismo esquecido. Todos eles estarão diante do trono e ouvirão a sentença final. Não haverá negociação, não haverá apelação, porque o Cordeiro, que um dia veio em silêncio, voltará com fogo, e todo joelho se dobrará, inclusive os que um dia ousaram levantar-se contra ele. Quando o livro de Apocalipse se fecha, não é o fim da história, é o começo da eternidade. E todos os nomes que pairavam entre as sombras finalmente têm destino revelado. Nenhuma criatura espiritual que se levantou contra Deus ficará sem juízo. Nenhum sussurro antigo deixará de ser confrontado pela palavra que fere como espada de dois gumes. Mas até lá, a batalha continua. E não, ela não está acontecendo lá fora. Ela está acontecendo dentro de você. A verdadeira guerra celestial não se limita aos céus. Ela toca sua mente, seus desejos, suas decisões diárias. Cada pensamento que você alimenta ou combate, cada distração que você permite ou renuncia, cada vez que você pensa que pode dar um tempo de Deus, é um voto invisível, um pacto sem assinatura, uma brecha onde os velhos anjos caídos ainda operam. E essa é a armadilha. Você não verá Azazel, mas sentirá o peso da culpa que não sai. Você não ouvirá Shemiasa, mas cairá em ciclos de prazer que escravizam. Você não reconhecerá Samael, mas carregará o fardo de uma acusação que nunca é absolvida. Você não encontrará Abaddon no mapa, mas andará sobre rachaduras que levam direto ao abismo. Porque o abismo não é só um lugar, é um estado espiritual de quem vive longe da luz. E se você acha que isso tudo é muito pesado, lembre-se, o Evangelho nunca foi leve, ele foi sangue, cruz, renúncia. O próprio Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Isso não é poesia, é confronto direto com o sistema que esses anjos rebeldes construíram ao longo das eras. Um sistema que prega: você pode ser seu próprio Deus. Mas a cruz grita: você precisa morrer, para então viver. Essa é a ruptura, essa é a guerra. E os que vencerem, Apocalipse diz, terão direito à árvore da vida. Verão o rosto de Deus. Habitarão a cidade onde não há mais noite, onde não há mais pranto, onde não há mais maldição,
porque ali nenhum anjo rebelde jamais entrará. Nenhum nome esquecido terá voz. Nenhum abismo será aberto novamente. Mas até esse dia, os ecos da rebelião seguem ativos. Eles sussurram em algoritmos, em vozes doces, em discursos sedutores. Eles não usam mais chifres, usam ternos, maquiagem, microfones, perfis verificados. Eles pregam que todos os caminhos levam a Deus, mas escondem que há um caminho que leva direto ao abismo. E talvez nesse momento você esteja nesse cruzamento, entre continuar ignorando os sinais ou parar tudo e decidir: chega. Chega de brincar com sombras. Chega de flertar com o pecado. Chega de seguir vozes que dizem o que você quer ouvir e não o que você precisa escutar. Chega de viver como se esses nomes fossem apenas ficção. Eles não são. Azazel, Shemiasa, Samael, Abaddon, todos reais, todos vivos, todos aguardando. Mas maior que todos eles é um nome. O nome que nenhum demônio ousa pronunciar sem tremer. O nome que não foi vencido pela morte. O nome que não será citado no juízo será entronizado nele: Jesus. Ele não é só o Cordeiro. Ele é o leão. Ele não é só o intercessor. Ele é o juiz. Ele não veio apenas oferecer salvação. Ele voltará para executar juízo. E nessa hora, cada rebelião será encerrada. Cada selo será quebrado. Cada criatura caída será lançada. E cada alma que o escolheu será coroada. Você pode não ver as correntes. Pode não ouvir os gritos dos que estão presos, mas saiba, eles estão lá. Eles odeiam você. Odiaram o Éden, odiaram a cruz, odiarão o céu, mas já perderam, porque aquele que venceu ainda reina. E se você está lendo isso até aqui, então ainda dá tempo de mudar de lado, de sair da influência dos esquecidos e entrar para os escolhidos, de deixar as trevas e andar na luz. A escolha ainda é sua, mas o tempo esse está acabando.